Olá, primos e primas! Vamos falar um pouquinho sobre término de relacionamento. O tema desse vídeo é como sair do fundo do poço. Pessoal, terminar relacionamento hoje em dia é a coisa mais natural do mundo, tá? Não tem nada de errado com isso, é absolutamente normal. O problema não é o término em si. Esse término, com certeza, ele vai gerar muita dor, muita angústia. Não é simplesmente você terminar com uma pessoa. Você talvez ali, por um pequeno momento, você pense que o sonho, né, o ideal de uma vida, você projetou um casamento, uma história dentro de você, da sua cabeça, isso acaba ficando para trás em um determinado momento. Até então, esse não é o principal problema. O que acontece depois disso é o verdadeiro problema. A mulher, ela entra numa entropia psíquica, uma vontade enorme de que aquela pessoa batalhe por ela, venha atrás, reveja a relação. E na maior parte dos casos, não é isso que acontece no princípio. O homem, quando ele sai de um relacionamento, ele quer fazer o quê? Ele quer afirmar, se autoafirmar que ele está tomando a decisão correta. Então, o que ele faz? Ele vai fazer tudo aquilo que ele não conseguia fazer com você, numa vida de casado, no namoro. Ele vai sair, ele vai beber, ele vai postar foto com o copo na mão. Na maior parte dos casos, tá? Ele vai, de repente, conhecer outras pessoas, se envolver. Então, ele tá nessa fase de autoafirmação. E a mulher, ela tá na qual fase? Sempre pós-término. Numa fase péssima, numa fase dolorosa, de sofrimento, de angústia, de ligar, de querer insistir ou de talvez brigar. Tem N tipos de situações e mulheres, tá? Mas qual é o problema desse término? O problema desse término é que tem mulheres que elas conseguem entender o que foi melhor ou aceitar esse término, né, num período mais curto, de forma mais rápida e consciente, e essa pessoa rapidamente ela já sai, ela começa, não estou falando a se lançar para a vida, a ficar com outras pessoas, ela simplesmente ela começa a ter uma vida social, ela começa a gostar da companhia dela, ela fica perto da família, das pessoas próximas, ela faz amizade, ela foca no trabalho, é uma pessoa que tem uma mente de certa maneira construtiva, então ela consegue o quê? Se sobressair, o que faz com que aumente as possibilidades desse homem ver o quanto essa mulher é interessante. Por quê? Porque ela não ficou no pé, ela não ligou, ela pode ter tido algumas conversas, mas ela entendeu esse processo e isso aumenta a possibilidade dele vir atrás, como de outras pessoas acabar conhecendo ou passando pela vida dessa mulher. N possibilidades, tá? Mas existem as pessoas que não têm essa fluidez de pensamento, elas não conseguem aceitar, elas ficam apegadas à dor, à raiva, ao ressentimento. E o que elas fazem? Elas só conseguem pensar em vingança. Ai, Damaris, vingança é uma palavra muito forte. Não é uma vingança, talvez assim, uma vingança muito forte no sentido de desejar o mal ou desejar que aquela pessoa passe por um processo difícil. Ela deseja que aquela pessoa volte desesperada, rastejando nos pés dela e peça perdão e reveja a relação e fale, faça tudo o que ela não fez em 10 anos, em 5 meses, seja lá o tempo que tenha levado. E essa entropia psíquica é o que mais eu atendo de pessoas que me procuram dizendo que tem a certeza que ele vai voltar desesperado. Só que essa pessoa, os fatos, a gente trabalha muito com fatos. O fato é que essa pessoa já está envolvida com outra. O fato é que já passou 2 anos, o fato é que essa pessoa já tem uma nova namorada, enfim, N tipo de situações. E a pessoa não consegue, ela desafia a lógica e ela não consegue ver com clareza que isso está acontecendo. Que essa pessoa que ela jura, ou que a amiga falou, a mãe, a família falou, que iria se arrepender, por quê? Porque a pessoa próxima é maravilhosa aos meus olhos, aos olhos da família, mas aos olhos do ser amado, daquela pessoa que foi embora, talvez não fosse. Talvez não fosse o amor da vida dele, talvez isso, pessoal, é necessário uma aceitação. Talvez você tenha feito o seu melhor, você tenha cercado aquela pessoa com carinhos, com mimos, você tenha sido uma super mulher responsável, tenha ajudado financeiramente, mas para aquele homem não era o bastante. Talvez aquele homem, ele vai encontrar o amor, ou ele vai encontrar a pessoa ideal em outra pessoa, e não há nada de errado nisso. O que há de errado é você frear seus caminhos, travá-los totalmente, em prol de um objetivo de uma pessoa que passou na tua vida e que você nem sabe se irá retornar. Você viver num mundo ilusório e não na realidade, tá? Então o que eu penso e peço pra vocês? É assim, ó, reflitam de maneira clara, de maneira consciente, o seguinte: foi embora? Foi. Tá, terminou, ok. Não veio atrás? Ou se de repente você foi, ou se de repente você fez uma cena, ou se de repente você passou muita vergonha, se sentiu humilhada, você recua. Você para, você senta, reflete, se resguarda, respeita o seu momento de sofrimento, não posta nada, não provoca, não queira mostrar que você tá bem, não queira mostrar que você tá super vivendo se você não está.
Você simplesmente cria um plano estratégico para você sair desse estado de tristeza, de angústia, que já é o suficiente. Se você conseguir estar em paz com você, mesmo que você esteja sozinha, mesmo que você não esteja saindo em grupos sociais, em balada, já está de bom tamanho. Talvez seja esse a real intenção desse término, de você se voltar para você, voltar para dentro. E aí sim, e aí talvez você esteja preparada daqui a um tempo para se envolver com uma outra pessoa, até para repensar nessa relação, porque quando você está ali dentro, naquela confusão de emoções, de pensamentos, de sentimento, tá bom quando tá longe, tá bom quando tá perto, mas quando tá longe dá aquele desespero ou vice-versa. Você não consegue saber se aquilo de fato é para você, se você está no caminho certo. Então, pessoal, a primeira coisa, respeitem o seu momento, respeitem o momento de vocês. Respeite o sofrimento, tá sofrendo, tô sofrendo, não tem nada de errado, mas ele não precisa ficar sabendo, ele pode deduzir. Você não precisa reclamar para a família, você não precisa mostrar o seu lado vulnerável, simplesmente você se fecha, tá? Isso não é orgulho, isso é respeito por você mesma. E assim, quando você estiver preparada, quando você estiver bem, quando você estiver plena, quando você estiver se cuidando novamente, quando você estiver ali pronta para rever a tua vida, para sair, para se desenvolver, aí sim você vai lá, posta uma foto legal, enfim. Mas você tem que ter em mente, até na hora de você provocar, ou de você tentar descontar tudo que essa pessoa te fez, você tem que ter em mente o seguinte: se eu começar a jogar esse jogo, eu vou conseguir ganhar? Ou no meio da partida ele vai passar de novo a perna em mim e ele vai chegar na frente desse jogo? Porque assim, se você começa a provocar um homem, tá? Passa um tempo, porque a mente do homem é diferente da mulher. Enquanto a mulher tá sofrendo, o homem tá curtindo, tá vivendo esse pós-término. E a mulher tá lá. Daqui a pouco a mulher começa a ficar bem, e o cara já percebeu que a vidinha de balada, ou a vida de curtição, de pegação, não é tudo aquilo. E aí ele começa a lembrar dos momentos que ele era casado, ou que ele estava com uma pessoa, com uma mulher legal. Ele começa a sentir falta do sexo, porque ele já pegou meia dúzia de mulheres e viu que não era nada daquilo. Você tá entendendo? Daí ele começa a lembrar, né? Um mês e meio, 2, sei lá. Ele começa a lembrar dessa ex. E essa ex já tá começando a melhorar. Já tá, de repente, olhando pra alguém. E aí, você começa a se mostrar super superior. E nunca mais ligou. E postou aquela foto, você toda perfeita. E de repente ele ficou sabendo que você tava num barzinho com uma pessoa. E bate aquele ego, aquele instinto de homem, né? E ele vem atrás de você. E aí você balança todas essas estruturas, larga todo esse processo de que você estava em construção de você mesma e volta de novo pra mesmice, pra que ele faça isso com você depois de 3 meses. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então não provoque uma situação que você não vai ter peito, que você não vai conseguir sustentar, até você ter a certeza que você vai conseguir sustentar. Que você sabe o que é melhor pra você e que você está bem resolvida. Então, pessoal, o pedido pra vocês saírem do fundo do poço tá ligado não vocês se jogarem de uma maneira inconsequente, louca pela vida, bebendo todas e saindo de copão na mão e descendo até o chão e saindo com um com o outro e cada noite uma... Você tá entendendo? Não gere mais caos na sua vida, não gere mais confusão. Não permita que você seja machucada novamente, se você nem foi curada a primeira vez, se é tão recente assim. O meu pedido para vocês é para que vocês realmente trabalhem em vocês. Trabalhem para uma construção psicológica melhor. Nossa, eu era desequilibrada, eu gritei com ele. Eu sinto culpa porque eu era louca. Eu briguei com a mãe dele. Tem mulheres que são calmas, mulheres que não. É você aceitar sua luz e sua sombra. Entendeu? Por que eu fiz isso? Porque eu sou desconfiada, porque eu peguei uma conversa lá atrás, porque ele já me traiu. Não tô justificando nada, que é pra você justificar os seus erros. É pra você entender o porquê de fato você é. Sem jogar a culpa totalmente no outro. Seja autorresponsável, assuma os seus erros, mas também entenda o porquê eles existem. E uma vez que você entende, que você sabe que você precisa fazer transformações, você começa a transformar tudo ao seu redor. Sua parte financeira, sua parte espiritual. Você começa a trabalhar para você ser uma pessoa melhor. E talvez quando você estiver, de fato, consciente, sendo uma pessoa melhor, com uma clareza psíquica para tomar decisões, sabendo quem era aquela pessoa, o que essa pessoa de fato te trouxe, você não vai querer mais. Você esteja numa outra vibração e vai atrair um outro tipo de pessoa. Mas se você sair emendando relacionamentos, escutando o que todas as suas amigas dizem, trabalhando em prol de uma raiva, de uma vingança, de um ego, de um desejo que essa pessoa venha até você, só pra você se sentir melhor, você nunca vai se curar. E de fato você nunca vai ser feliz. Então, o princípio para sair do fundo do poço, para resumir esse vídeo, é o seguinte: respeitar as suas fases, respeitar os seus momentos, aprender a ter amor por você mesmo, empatia, entender o que você sente, saber o porquê você sente e sair dessa fase com muita fé. Tá? Sempre a parte espiritual é muito importante. Com muita fé, entendendo que o universo, Deus não joga dados, que se aconteceu na tua vida, tire isso tudo. Por pior que seja a situação, como aprendizado.
como algo que você precisa encarar de frente e entender que essa pessoa foi seu mestre. Você aprendeu a não ser mais louca, a não ser mais histérica, ou você entendeu que você não merece migalhas, que você merece sentar numa mesa e comer do melhor com alguém que queira. Você não foi feita para viver de metades, tá, pessoal? Então essa é uma dica importante para vocês, parece simples, e é simples, mas também ao mesmo tempo é muito complexo, tá? É preciso ter muita verdade, é preciso assumir muito seus atos, é preciso você voltar para dentro e nesse processo de cura, tá bom? Desejo boa sorte para vocês que estão nessa fase, nesse processo, espero que o vídeo tenha ajudado. Beijos, pessoas!